dia a todos. Obrigada pela participação de todos em mais um evento nosso voltado para as obrigações de imposto de renda à pessoa física. No webinar de hoje, a gente vai falar um pouquinho das nossas preocupações pós a entrega da nossa tão famosa declaração de imposto de renda, né? Entreguei, cumpriu o prazo, e agora? Ou não cumpriu o prazo, ou não entreguei, né? Podemos ter isso também. E agora, quais são as nossas preocupações? E seguindo nessa linha, apresentar rapidamente a vocês a Domingues e Pinho. Meu nome é Adriana Costa, eu estou diretora aqui na DPC. Falando da Domingues e Pinho, nós temos 38 anos de existência, somos em torno de 600 colaboradores e sócios, esse é um número vivo, ele muda diariamente ou com muita frequência, e temos aproximadamente 600 clientes. E nessa tela a gente tem alguns valores nossos, né? Excelência operacional, ética, organização, confiança, expertise, esses são pilares da construção da nossa empresa e do dia a dia também. E nas soluções que a DPC oferece, temos desde dos trabalhos mais tradicionais, contabilidade, fiscal, gestão financeira, paralegal, departamento pessoal, as soluções mais customizadas de acordo com a necessidade dos nossos clientes e a fase de existência dos nossos clientes. Para a agenda de hoje, nós temos aí uma agenda que será conduzida pelo Augusto Andrade, já é o nosso famoso palestrante voltado para as obrigações de pessoa física. Acho que a maioria aqui já conhece bem o Augusto, ele é sócio da DPC, responsável pelo nosso setor dedicado às pessoas físicas. Ele é bacharel em Direito, tem 18 anos de experiência em consultoria tributária, especializada em tributação internacional, e atende principalmente executivos brasileiros e estrangeiros de grandes empresas situadas no Brasil. E para desafiar o Augusto com uma série de perguntas e fazendo a mediação do nosso evento, a gente tem a nossa colaboradora Juliana Versosa. Ela é integrante da equipe do Augusto, participa ativamente aí de todas as nossas entregas, conhece bem também o tema, formada, bacharel em administração, administradora, com 6 anos de experiência também em consultoria tributária. Desejo a todos um ótimo evento. A dinâmica acontecerá entre eles dois, a dinâmica do dia de hoje, né, da nossa horinha aí da manhã. E para que a gente percorra bem nossa agenda, surgindo dúvida, a gente pede que as dúvidas sejam direcionadas, sejam colocadas no nosso chat, afinal os microfones estão todos silenciados para termos uma organização do evento. E como não sabemos se será possível responder a todas as questões durante o evento, é importante que a pergunta seja identificada com o nome e o e-mail da pessoa que está fazendo, para que possamos fazer a devolutiva na sequência da nossa apresentação. E aí, ao final, temos também uma breve pesquisa de satisfação, vocês vão gastar assim 1 minutinho, e ela é super importante para as nossas apresentações próximas e para a gente saber se alcançamos o objetivo desejado com esse nosso tempo aí dedicado de 1 hora e pouquinho. Tenham todos um ótimo evento. Augusto e Juliana, a palavra está com vocês. Obrigado, Adriana. Obrigada. Obrigado a todos pela presença. Mais uma vez estamos aqui para falar dos assuntos relacionados às pessoas físicas. Eu e Juliana preparamos essa agenda aqui para falar com vocês de como acompanhar o processamento da declaração. Uma vez que a gente esteja na malha fina, né, existe a possibilidade de nos defendermos antecipadamente, quais são os cuidados que nós vamos precisar ter para retificar a nossa declaração de imposto de renda, se for o caso. Uma vez autuado, como a gente consegue recorrer, e algumas dicas de práticas para que você possa fazer uma declaração de imposto de renda otimizando o resultado dela. Isso quer dizer, seguindo as regras estabelecidas pelo governo, de que forma eu consigo ter um imposto menor a pagar,
ou uma restituição maior para receber, que é a melhor parte, né, que a gente gosta. E no final, reservando um tempo aí para as perguntas e respostas. Para a gente não perder muito mais tempo, vou começar aqui. O processamento da declaração de imposto de renda, é, a gente aconselha, né, os nossos clientes que façam um acompanhamento através da página do ECAC, da Receita Federal. Na verdade, assim, aqui na Domingues e Pinho, faz parte do trabalho que os nossos clientes contratam, não só a elaboração da declaração de imposto de renda, mas também todo esse acompanhamento que é feito nos anos subsequentes, durante o período decadencial do imposto de renda, sobre o processamento dessas declarações e eventuais questionamentos da Receita Federal. Então, nós fazemos isso para os nossos clientes através do ECAC, que é a forma mais segura de fazer. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas enfim, qualquer pessoa pode gerar um código de acesso, né, lá na página da Receita Federal. Logo que você entra na página da Receita Federal, já tem um link lá para acesso ao ECAC. E essa pessoa, se nunca acessou, ela pode ali gerar um código de acesso. Ela vai preencher algumas informações e vai criar uma senha e vai conseguir acessar o ECAC utilizando esse código de acesso. O acesso por código de acesso, desculpem aqui o aparente pleonasmo, ele é uma forma que você tem de utilizar a- as funcionalidades do ECAC, mas ele não te permite todas as funcionalidades que o ECAC tem para oferecer, diferente de quando você acessa através da sua conta GovBR, é, que, aliás, Juliana, tem que ter uns níveis, né, de acesso para você ter todos os serviços, não é isso? Isso aí. É, Precisaria, para ter acesso a todos os serviços, precisaria ser, no mínimo, nível prata ou ouro. Aí sim você conseguiria ter acesso a todas as opções que o ECAC te proporciona. e aí você acessa, você clicando naquele botão de acesso por GovBR, para quem tem a conta já no GovBR, você coloca o seu CPF, a senha que você já criou lá para acessar a sua conta, e você vai ser direcionado também para a página do ECAC, né, daquela pessoa física detentora daquele CPF e da senha. Você também pode acessar o ECAC através do certificado digital. É, o certificado digital, eu acho, melhor do que o acesso pelo GovBR, porque o certificado digital ele vai além das funcionalidades do ECAC. Ele permite que você faça diversas outras operações dentro da página da Receita Federal, e não só ali, mas, enfim, para assinar documentos, enfim, o certificado digital ele é útil para diversas coisas que vão além da Receita Federal. Inclusive, é importante aqui trazer essa informação para quem ainda não sabe, a Domingues e Pinho hoje é uma autoridade de registro. Significa dizer que nós conseguimos aqui auxiliar os nossos clientes, pessoas físicas e jurídicas, na obtenção de seus certificados digitais, fazendo todo o processo da certificação, desde o início até o fim, até a emissão do certificado. Enfim, a gente, agora aqui na DPC, a gente consegue prestar esse serviço, uma conquista nossa aqui, que era um desejo antigo da DPC. Então, se alguém que tiver interesse em adquirir um certificado digital, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode direcionar aqui para a área competente. E tem também o aplicativo, não é isso, Juliana? Isso aí. Tem um aplicativo agora, recentemente, as lojas, né, dos telefones, eles disponibilizaram um aplicativo chamado IRPF. E você baixando esse aplicativo, você faz o login também com a conta Gov, e ali você consegue acessar os extratos de processamento da sua declaração, os status de como elas estão, se tem alguma pendência ou não, também é uma novidade aí para a última temporada. Isso baixando pela Play Store ou pela aquela do Isso, Google, e do iPhone, Apple né? Store, isso aí. Apple Store. Ok. Enfim, fazendo o acesso ao ECAC, seja pela senha e código, seja pelo GovBR, seja pelo certificado digital, a gente vai chegar nessa página, que é a página principal do ECAC,
e essa é uma página segura que só tem as informações do CPF daquela pessoa. Você pode acessar por procuração também, que é uma funcionalidade que quem tem certificado digital consegue conceder procuração para outra pessoa que tenha certificado digital, no caso aqui para a DPC, para que a DPC possa acessar o ECAC na figura de procurador. Mas, enfim, aqui nessa página do ECAC, a gente consegue ter acesso a todas as informações relevantes sobre o nosso CPF, o nosso imposto de renda, processos em andamento, enfim, solicitar serviço. Tem bastante coisa para fazer aqui na página da Receita Federal, sem a necessidade de você ter que ir à Receita Federal para resolver seus problemas. Falando de declaração de imposto de renda, que é o foco aqui da nossa apresentação, a gente deve acessar o meu imposto de renda, o extrato da DIR-PF, conforme está aqui, que você pode acessar ou pelo menu do lado esquerdo, que geralmente já tem essa opção ali, ou clicando em declarações e demonstrativos e clicando na opção de meu imposto de renda, extrato DIR-PF. Ao clicar nessa opção, a Receita Federal vai te mostrar todas as declarações que você apresentou. Se não apresentou, ele vai mostrar que não apresentou, e o status dessas declarações. Então, aqui a gente consegue perceber que esse contribuinte aqui, no caso em tela, ele teve todas as declarações dele processadas pela Receita Federal. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu considero muito importante. Há um tempo atrás, eu trabalho com isso há bastante tempo, como a Adriana já falou aí na minha apresentação. Antigamente, quando nós identificávamos que uma declaração estava processada pela Receita Federal, nós ficávamos tranquilos, falando, bom, a Receita Federal não vai reabrir o processamento dessa declaração. Nos tempos atuais, nós temos percebido que a Receita Federal tem sim reaberto processamentos, principalmente porque a fiscalização cada vez mais ocorre de maneira eletrônica. Isso significa dizer que qualquer alteração efetuada por uma fonte pagadora nas informações que essa fonte pagadora prestou no passado pode gerar uma inconsistência numa declaração de imposto de renda entregue no passado e já processada, reabrindo o processamento daquela declaração, colocando aquela declaração numa situação de pendência de malha. Para dar um exemplo aqui, para talvez me fazer mais claro, imagina que o seu empregador entregou a DIRF dele referente ao exercício 2020, e você apresentou sua declaração, deu tudo certo, essa declaração foi processada. Chegou agora no exercício de 22, seu empregador percebeu que cometeu um erro na DIRF, e ele vai lá e corrige a DIRF para, por exemplo, alterar o valor das suas contribuições ao seu plano de previdência privada. Automaticamente, ao processar a DIRF retificada pelo seu empregador, a Receita Federal vai identificar uma inconsistência nos pagamentos de previdência privada do seu CPF e vai colocar a sua declaração de imposto de renda do exercício 2020 em situação de pendência de malha. Então, aqui, na Domingues e Pinho, nós temos ferramentas e utilizamos essas ferramentas para fazer esse controle em nome dos nossos clientes. Então, se acontece uma questão como essa, nós aqui, com a nossa frequente pesquisa de situação fiscal dos nossos clientes, nós identificamos os problemas, alertamos aos nossos clientes de que aquela declaração que estava processada agora não está mais processada, e aí nós nos antecipamos aos problemas e buscamos a solução na medida do possível, dentro do que pode ser feito, que a gente vai conversar mais para frente. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque é importante para quem não tem, né, o assessoramento da DPC, fazendo essa pesquisa periódica sobre a situação fiscal do seu CPF, nós recomendamos fortemente
que essa pessoa acesse o ECAC, tenha familiaridade com a página da Receita Federal e possa ir ali frequentemente verificando sua situação fiscal para identificar se não tem nenhum problema, para evitar que essa pessoa seja surpreendida lá na frente por um auto de infração ou por uma notificação de lançamento que talvez pudesse ter sido resolvida antecipadamente, como a gente vai ver aqui na nossa apresentação. Seguindo aqui em frente, né, numa situação em que a declaração está processada, você clicando no ano de exercício da declaração que está ali demonstrado ali o 2022, ele aparece o tipo da declaração entregue, no caso aqui em tela uma declaração de saída que foi entregue, ele mostra a data de entrega, a situação da declaração que foi processada, e no extrato de processamento a gente consegue enxergar o resultado da declaração, se essa declaração resultou em imposto, qual foi o imposto, enfim. A gente consegue ver toda a situação daquela declaração clicando ali no extrato de processamento. Nas situações, a gente estava vendo ali uma situação em que havia um imposto a pagar. Quando a pessoa tem direito à restituição, enquanto a restituição não é paga, o status da declaração lá no ECAC, ele fica como em fila de restituição, não é isso, Juliana? Isso, perfeito. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, você me corrige, hein? Não, não, mas é isso mesmo. Ela só sai do status de em fila de restituição quando o valor de imposto a restituir é creditado na conta do contribuinte. Naquela conta que ele indicou lá na declaração. Isso Que, aí. aliás, também, pessoal, uma coisa importante para vocês saberem, que aqui pelo ECAC você consegue alterar os dados bancários da sua restituição. Então, esse também é mais um serviço que a página da Receita Federal oferece para as pessoas, para você, eu entreguei minha declaração, botei lá minha conta no banco XYZ4, briguei com o banco, fechei essa conta, abri a conta em outro banco, basta você entrar aqui no ECAC e você consegue fazer a alteração. Enfim, uma declaração com direito à restituição que não tem pendência, ela aparece como em fila de restituição. E ela só vai sair da fila de restituição no momento em que a restituição for creditada, como é o exemplo aqui dessa tela que a gente está vendo. A declaração já passa ao status de processada e no histórico de eventos que você consegue acessar ao lado, você vê a data do crédito, o valor do crédito, o banco, a conta, enfim, a forma como a restituição foi paga para aquele contribuinte que tinha o direito de receber. Esse aqui deu sorte, né, Juliana? Recebeu bem rápido Sim, a sim. restituição. Entregou lá no final de maio, já recebeu no lote do Isso final aí. de junho. Deu sorte. Talvez seja uma daquelas pessoas com prioridade para receber, né? Provavelmente. Provavelmente. Seguindo aqui adiante, nós temos as situações, e aí a gente pegou aqui uma tela para fazer bem uma ilustração para vocês, de quando a pessoa tem pendência na declaração ou deixou de entregar a declaração. E aqui, essa tela é importante aqui para vocês entenderem, pessoal, a diferença entre não entregar a declaração e não ser obrigado a entregar, que é o caso aqui do exercício de 2017. A Receita Federal entendeu que essa pessoa física, esse contribuinte, não apresentou a declaração do exercício de 2017, mas ele não estava obrigado a apresentá-la. Já para os exercícios 18, 19, 20, 21, a Receita Federal entende que a pessoa estava obrigada a apresentar, mas deixou de apresentar, e por isso ela inclui esse status de omisso de declaração de imposto de renda de pessoa física. Essa diferença é muito importante porque a gente consegue aqui entender que esse contribuinte está sem entregar declarações para esses exercícios e essas declarações precisam ser entregues ou esse contribuinte precisa se explicar à Receita Federal sobre o motivo de não ter entregue e para que possa sanar essas pendências. No caso, esse caso aqui é um caso que a gente conhece bem aqui no escritório, um caso que chegou para a gente agora no exercício de 2022, de uma pessoa física que residia fora do Brasil há mais de 20 anos,
mas que no ano calendário 17, exercício 18, voltou a remeter dinheiro para o Brasil, fazer investimentos por aqui, mas sem retomar sua condição de residente fiscal e sem informar as instituições financeiras de que ele era um não residente fiscal. Então, as instituições financeiras passaram à Receita Federal informações sobre os investimentos, a rentabilidade daqueles investimentos desse contribuinte, como se ele fosse um residente fiscal no Brasil. E aí a Receita Federal entendeu que ele precisaria ter apresentado essas declarações de imposto de renda. Agora, o que a gente está fazendo é um processo administrativo fiscal para explicar a situação e ver de que forma a gente vai conseguir resolver esse assunto lá com as autoridades fiscais. Mas, dito tudo isso, vamos olhar aqui para o exercício 2022, que esse contribuinte aqui caiu na malha fina. Quando a declaração aparece ali com pendências, a gente já pode falar que essa pessoa caiu na malha fina. Tanto que, na hora que a gente clica no exercício da pendência, essa opção de pendência de malha, ele aparece no extrato de processamento. E aí aqui, vocês poderiam perguntar para mim ou para Juliana, mas Augusto, Juliana, cabe defesa antecipada nessa situação? Cabe. No entanto, existem umas regrinhas, não é isso, Juliana? Isso, exatamente. Clicando nessa opção de pendência de malha, a gente consegue identificar o que a Receita verificou ali na declaração que não está compatível com o que as fontes pagadoras informaram anteriormente. Então, pode ser alguma pendência de algum rendimento ou algum imposto, pensão alimentícia, enfim. Diversas situações, diversos motivos podem levar a pessoa a cair em malha. O que acontece? Quando a gente clica nessa opção, existe um aviso com um link que te permite já abrir um processo de malha, para você antecipar a malha e apresentar uma documentação suporte que te faça comprovar que você está certo ou não, né? Que você informou as informações, que você declarou as informações corretamente ou não. E aqui é importante avisar que a gente não pode dar ciência nesse tipo de notificação, nesse aviso que aparece, porque a partir do momento que a gente clica que está ciente, o prazo para apresentar esses documentos, ele começa a contar. Então, a gente precisa, primeiro, preparar uma série de documentos, como é que eu posso dizer? Fazer o dever de casa, né? Isso, vai ter uma série de etapas antes da gente, de fato, apresentar o documento para fazer a comprovação. E tem uma outra questão também que eu acho que é importante a gente lembrar o pessoal, Juliana, que essa solicitação de antecipação de malha que você se referiu, ela só é liberada pela Receita Federal no exercício seguinte ao da declaração. Isso, verdade. Então, Apenas no mês de janeiro, né, no começo do próximo ano, que a Receita libera, de fato, a opção para antecipação de malha, né? Então, nesse caso aqui, ao clicar nessas pendências de malha, a gente consegue identificar quais são as pendências, mas ainda aqui não seria possível solicitar antecipação de malha. A antecipação de malha, ela seria possível para os exercícios de 2021, 2020, 2019, 2018, mas para o exercício 22, que é o ano corrente, essa opção ainda não estaria liberada. Então, por que é importante a gente saber e identificar quais são as pendências? Porque a gente pode, como a Juliana estava falando, fazer o nosso dever de casa, preparar a documentação ou, se for o caso, retificar a nossa declaração de imposto de renda, caso a Receita Federal tenha razão em nos colocar nessa condição de pendências de malha. Porque, às vezes, a pessoa pode ter cometido um erro, né, na hora de preencher a declaração. Pode ter se confundido, pode ter omitido um rendimento que, enfim, de fato percebeu,
Porque a verdade, pessoal, é que a malha fina hoje, a maioria dos casos que vão para a malha fina estão relacionados à omissão de rendimentos, sejam os seus ou dos seus dependentes, né, das pessoas que declaram junto com você, deduções indevidas de despesas médicas ou de contribuições para a previdência privada ou pagamentos de pensão alimentícia, quando, por exemplo, eu digo que eu paguei, mas a pessoa que recebeu a pensão não diz que recebeu a pensão, então gera uma inconsistência ou diz um valor diferente do que o que eu estou declarando. Enfim, então todas essas questões são as principais questões que levam os contribuintes à malha fina, esse desencontro das informações prestadas por um lado ou de outro, que eletronicamente, ao cruzar os dados, a Receita Federal consegue identificar uma divergência e aí inclui aquele contribuinte nessa lista de malha fina que a gente costuma chamar. Então, na hora que a gente cai na malha fina, a gente pode retificar a nossa declaração de imposto de renda, como a gente estava conversando. Mas quais são os cuidados que eu preciso ter antes de retificar? Primeiro, como a Juliana ressaltou logo no início dessa conversa aqui, a gente precisa analisar a documentação que nós utilizamos. Então, se eu tenho um informe de rendimento dizendo que eu recebi 10 e a Receita Federal recebeu uma DIRF da fonte pagadora dizendo que eu recebi 11, eu preciso ter certeza de que eu recebi 10 e buscar informações com essa fonte pagadora que alterou essa informação que tinha fornecido a mim, para que ou ela corrija lá, ou ela me diga que eu estou errado, para que eu vá, aqui no caso, eu retifique o meu imposto de renda. Então, eu preciso ter certeza de que a declaração, que a retificação é necessária, né? Um outro ponto muito relevante aqui é que, uma vez que você entregou a sua declaração no formulário completo, findo o prazo regulamentar de entrega do imposto de renda, você não pode retificar a sua declaração e trocar de formulário. Então, se você fez ela no completo, e você vai retificá-la após o prazo da entrega da declaração, você só pode retificá-la mantendo o modelo completo. Então, se você tinha, por exemplo, eu fiz no modelo completo porque eu deduzi pagamentos de pensão alimentícia, que depois eu vejo que eu não posso deduzir, e o simplificado ficaria mais vantajoso para mim, é uma pena, eu vou perder a possibilidade de utilizar o formulário simplificado, porque eu vou ter que fazer minha retificação no formulário completo. Você quer comentar alguma coisa, Juliana? Quero, então, tem algumas perguntas aqui que o pessoal já está colocando. A primeira delas, assim, que eu olhei aqui, que está cabendo falar nesse momento, é a seguinte: quais são os documentos que a pessoa precisa apresentar? E aí eu acho que tem a ver, cada caso é um caso, né? Teria que ver realmente aquela situação da pendência da malha, ver exatamente o que a Receita apontou ali. Como você falou, certificar que a retificação é necessária. Às vezes, o que a Receita colocou ali, na verdade, não é que precise retificar, e sim apenas enviar o documento comprobatório, certo? E os documentos, quais documentos poderiam ser? Você pode juntar o informe de rendimento que você recebeu, a nota fiscal do médico que você foi e você pagou a despesa, o extrato de utilização do seu plano de saúde, enfim, como a Juliana está dizendo, depende da situação e a documentação que você tem. Agora, a documentação precisa ser uma documentação válida, né? Então, o que é uma documentação válida? É uma nota fiscal, é um recibo assinado, carimbado, datado pelo médico, é o informe de rendimento emitido pela fonte pagadora, enfim, então depende do caso, da situação, mas toda essa documentação, ela é documentação suporte e necessária e que a gente precisa manter por 5 anos, né, que é o prazo de decadência do imposto de renda, para que, caso necessário, a gente possa apresentar. Tem só, É, Augusto, uma situação que perguntaram aqui se depois de 5 anos de prazo continua aparecendo como pendência. Sim, vai continuar aparecendo como pendência o status da declaração, só que só é possível resolver na própria agência da Receita Federal.
pelo ECAC a gente já não conseguiria mais fazer alguma coisa. Porque assim, é importante que as pessoas tenham em mente que é o seguinte: esse prazo de 5 anos, ele é um prazo que a autoridade fiscal tem para se manifestar. Uhum. Se a autoridade fiscal se manifesta nesse prazo de 5 anos, essa história da decadência, ela acaba porque, enfim, a autoridade fiscal se manifestou, então ela exerceu o direito dela de questionar, e aí você vai ter que resolver esse problema mais cedo ou mais tarde. É diferente de passaram 5 anos, a autoridade fiscal não se manifestou e agora ela quer se manifestar. Nesse caso, ela perdeu o direito de se manifestar. Tá? Então é preciso que a gente tenha isso em mente, porque uma vez que a autoridade fiscal se movimentou, né, te autuou efetivamente, esse prazo de 5 anos ele deixa de ser uma possibilidade de defesa para o contribuinte, porque, enfim, ele já foi autuado pela autoridade fiscal. Tá? Então, voltando aqui nos cuidados para retificar o imposto de renda, mesmo que a autoridade fiscal não tenha identificado um erro específico, mas você identificou, por exemplo, ela falou das questões da contribuição para a previdência privada, e você percebe que você errou também sobre o recolhimento de impostos que você declarou, mas a autoridade fiscal ainda nem se atentou a esse ponto. Na hora de retificar a declaração, já retifica e corrige tudo que for necessário. Então, assim, cuidado na hora de retificar requer que você faça uma análise minuciosa da sua declaração de imposto de renda, até porque a declaração retificada, isso também é outro ponto que as pessoas às vezes comentam, e para alguns aqui que trabalham com isso pode parecer bobagem, mas é importante a gente falar que a declaração retificadora, ela substitui a declaração original em todo o seu corpo, vamos dizer assim. Todo o conteúdo, exatamente. Todo o conteúdo. Obrigado, Juliana. Então, todas as informações precisam ser repetidas na declaração retificadora e corrigidas o que precisar ser corrigido. Eu não entrego uma retificadora só com o ponto que eu quero corrigir. Eu repito tudo que eu coloquei na minha declaração original e corrijo o que eu preciso corrigir. Tá? Isso pode parecer bobagem, mas as pessoas precisam ter em mente que na hora que você faz uma retificadora, é como se você apagasse dos arquivos da Receita. Você não apaga, tá? Você Mas sobrepõe mesmo. exatamente, você sobrepõe para todos os efeitos a declaração original. Então você precisa repetir todas as informações que estão lá. E uma outra coisa que também é relevante, que você pode retificar sua declaração utilizando o programa da Receita Federal no máximo de 5 vezes. Após isso, né, por ano, né, por ano de exercício. Após esse número de 5 retificações, se você precisar retificar mais uma vez, você vai precisar levar uma mídia, né, um pendrive, né, com o backup da declaração gravado ali e fazer essa entrega numa agência da Receita Federal. As pessoas também podem falar, mas poxa, quem é que retifica uma declaração mais do que 5 vezes? Já aconteceu, a gente já viu. Tá? Então, e para ser honesto com vocês, eu aprendi isso quando eu vi essa situação, tá? Porque ninguém nunca tinha me falado, eu nunca tinha atentado para esse limite, e aí até o dia que eu vivenciei a situação há alguns anos atrás, e aí eu aprendi essa questão, e eu acho sempre interessante trazer para as pessoas, porque não é algo que é comum de ser discutido. Tem alguma questão adicional que você queira falar, Juliana, ou podemos seguir? Não, podemos seguir. A única coisa que eu queria comentar é para quem está deixando as dúvidas aqui no chat com a gente, para deixar o e-mail também, porque se a gente não conseguir responder a tempo aqui do nosso webinar, a gente entrar em contato depois. Perfeito, Juliana, obrigado. Enfim, eu caí na malha fina, eu não sabia que eu tinha caído na malha fina, não consegui me antecipar ao problema, e agora eu fui autuado. Eu recebi um termo de intimação, um auto de infração, uma notificação de lançamento, enfim, recebi uma comunicação da Receita Federal.
Aliás, é importante a gente falar aqui que a Receita Federal ela se comunica com a gente por carta, Uhum. tá? Aqui no ECAC, se vocês olharem aqui para o lado direito da tela, tem ali, acesse a sua caixa postal. Admitindo a hipótese de que você possa ter recebido um e-mail da Receita Federal, porque pode acontecer, esse e-mail fica registrado aqui na sua caixa postal. Então, por que eu estou falando isso? A gente tem conhecimento e cada vez mais refinado o ataque de hackers aos computadores das pessoas, na intenção de roubar os dados pessoais daquelas pessoas. Então, é praticamente diário aqui no escritório algum cliente encaminhar um e-mail para a gente falando, olha, recebi esse e-mail da Receita Federal aqui. E todos esses e-mails têm um link lá. Então, Uhum. assim, eu não quero dizer aqui, qualquer e-mail é falso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é, não cliquem nunca nos links dos e-mails. Se você foi notificado pela Receita Federal por e-mail, esse e-mail estará na sua caixa postal dentro do seu ECAC. Se você recebeu uma carta física da Receita Federal na sua casa, haverá uma cópia dessa carta, desse termo de intimação, dessa notificação, desse auto de infração, haverá uma cópia dentro da sua caixa postal no ECAC. Então, recebeu qualquer e-mail da Receita Federal, está em dúvida se aquilo ali pode ser verdadeiro ou falso, não clique no link. Feche o e-mail, acesse o ECAC, clique na sua caixa postal e verifique dentro do ECAC se você, de fato, recebeu algum tipo de comunicação da Receita Federal. Ok? Mas, enfim, uma vez autuado, a gente consegue ver essa autuação dentro do ECAC, naquela tela, que lá atrás, no extrato do processamento, a gente estava falando ali de declarações e demonstrativos, uma vez que o processo administrativo fiscal tem início ou está em vias de iniciar, o processo digital ele já aparece aqui nesse link do e-processo. Certo, Juliana? Isso aí, perfeito. E aí aqui a gente consegue solicitar os serviços de defesa, né, dessas autuações, utilizando o ECAC e juntando os documentos necessários para fazer a nossa defesa. E aí, até voltando à pergunta que estava aí no nosso chat, né, quais são os documentos? Enfim, depende do que a Receita Federal está questionando, mas também é importante que você tenha cópia digitalizada dos seus próprios documentos, porque isso faz parte da instrução do processo administrativo fiscal. Tá? Uma vez que você clica nessa opção, você cai aqui nessa telinha para solicitar o serviço, e aí tem um monte de coisa, né, Juliana? Isso, nessa área de concentração de serviço tem várias opções, tá? Mas nesse caso, como estamos falando de malha fina, falando especificamente de malha fina, a gente consegue nessa seção escolher algumas opções, que seriam a apresentação antecipada dos documentos, né, para comprovação Que é das aquela pendências que antecipação de tem. malha. Isso aí, que só vai abrir lá no próximo ano. A gente consegue também responder as intimações, as impugnações que a gente recebe, as notificações de lançamento, desculpa, e consegue fazer tudo isso de forma digital nesse ambiente aí e mandar para a Receita analisar. E aí, pessoal, cabe aqui um comentário que eu acho muito relevante, que é o seguinte: nós temos aqui diversos processos em andamento dos nossos clientes. Porque você imagina, a gente faz 500 declarações num ano, alguns desses clientes acabam caindo na malha fina, correta ou incorretamente, mas que, enfim, geram processos
administrativos dentro da Receita Federal e que nós fazemos a defesa dos nossos clientes. Muitas das vezes, enfim, eu chego aqui e eu clico lá eu vou fazer, o cliente recebeu uma notificação de lançamento e nós vamos impugnar essa notificação de lançamento. Então, nós preparamos a impugnação aqui, né, com os termos de fato e de direito, né, que sustentam a nossa tese para impugnar o lançamento da Receita Federal. Digitalizamos os documentos, juntamos tudo e entregamos aqui. E aí que vem a questão que eu quero conversar com vocês, que é qual é o prazo que a Receita Federal tem para responder a isso. Assim, não tem prazo, né, específico. Nós temos casos aqui de processos que andam super rápidos e temos outros casos de processos que se arrastam e os nossos clientes às vezes até ficam bravos com a gente. Falam, mas pô, não é possível, não tem como, quero liberar minha restituição, eu quero receber meu dinheiro. E o dinheiro está lá preso, porque a Receita Federal não analisou aquele processo ali, né? E aí, se é que a gente pode dar algum tipo de dica para vocês, o que a gente costuma fazer aqui, né? A gente costuma ir lá na Receita Federal, tentar conversar com o fiscal para que dê andamento no processo, mas nesses tempos de pandemia, né, uma coisa que a gente aprendeu a fazer aqui é tentar juntar os documentos de novo, né, refazer o processo Dentro do próprio processo, né? dentro do próprio processo, claro, para que isso de alguma forma acenda uma luzinha amarela lá na Receita Federal, chamando a atenção da fiscalização para aquele processo, tá? Isso, aí vocês poderiam perguntar, Augusto, Juliana, isso dá resultado? Às vezes, tá? Às Nem vezes, sempre. infelizmente, a gente não consegue, tá? Mas é uma coisa que gera uma frustração para todos nós, quando a gente não consegue dar andamento num prazo razoável para os processos, tá? Mas, infelizmente, pessoal, uma vez que o processo está instaurado, vai depender da diligência da fiscalização e não mais do contribuinte sobre o andamento daquilo ali. Então, qual é a lição disso tudo? A lição disso tudo é a gente precisa evitar ao máximo cair na malha fina. Se nós cairmos na malha fina, precisamos ao máximo nos antecipar às autuações, né? Como é que a gente consegue se antecipar? Fazendo a solicitação de antecipação de malha que nós conversamos anteriormente. Se nada disso resolver, infelizmente, a sequência natural é da Receita Federal emitir, né, instaurar o processo administrativo fiscal e dar andamento à fiscalização. Então, preencher a declaração de maneira adequada, prestando atenção na forma da declaração, tomando cuidado para não errar, né, na hora da digitação, errar um número. Às vezes você troca um 6 por um 9, você coloca toda a tua declaração a perder por conta de de um erro de dedo na hora de digitar. Então, assim, os processos administrativos dentro da Receita Federal, eles costumam gerar uma frustração para o contribuinte e para nós, prestadores de serviço, por conta desse prazo que a gente não tem como controlar para resolver os processos. Lá na frente, quando a gente ganha o processo, fica todo mundo feliz, enfim, está tudo certo. Mas esse caminho, né, dizem que a felicidade não é o fim, né, é o caminho. Então, esse caminho geralmente é um caminho que nos causa angústia assim, para resolver os problemas. Então, conseguimos recorrer eletronicamente? Conseguimos recorrer. É relativamente intuitivo de fazer? Sim, é. Você precisa tomar cuidado. É bom ter o auxílio, é bom contratar DPC, é bom contratar, enfim, o seu contador de confiança para fazer esse tipo de defesa, né? Porque existem detalhes, forma,
enfim, que são importantes, que você pode gerar até uma nulidade no teu processo se você não cumprir, tá? Então, é importante que você tenha auxílio se você não trabalha com isso, mas dá para resolver, e dá para resolver pela internet, tá? Então, a pandemia, isso já era uma coisa que já vinha acontecendo, mas a pandemia acelerou isso e fez esse processo se tornar mais acessível para as pessoas, até pelo uso, né? Às vezes a gente pegava a documentação e ia lá na Receita Federal, que para a gente era mais conveniente levar o papel lá, olhar para a cara do fiscal, tentar já fazer alguma explicação ali diretamente. Hoje em dia, a gente tem utilizado muito mais o processo aqui digitalmente e só vai lá na Receita Federal em caso de extrema necessidade. Seguindo aqui nossa apresentação, a gente faz a juntada de documento por aqui, não é isso, Juliana? Isso, a gente, como o Augusto tinha falado, a gente precisa digitalizar todos os documentos que a gente quer apresentar e colocar nessa seção aí, fazer a juntada de documentos e enviar para que o processo seja de fato aberto. E aí sim começa aquela questão da gente não saber quando que a Receita vai conseguir analisar a nossa documentação. E essa juntada de documento, né, tem algumas regras que estão ali embaixo, por exemplo, 15 documentos, no máximo de 150 Isso, mega. tem um tamanho específico, não pode passar. O nome do documento também tem umas regrinhas, na hora que a gente coloca aí aparece. Enfim, então tem todos esses cuidados que são necessários para fazer, que dão um trabalho. Às vezes os clientes também acham, né, quem não está acostumado a mexer, mas isso é uma coisa simples. Pode parecer simples, mas na hora que a gente está aqui fazendo, a gente percebe uma série de pequenos obstáculos ou grandes obstáculos que a gente precisa transpor, e nem sempre é fácil de resolver o problema como ele aparenta ser, tá? Depois, né, que o processo está lá, você já apresentou sua documentação, você pode acompanhar o seu processo dentro, né, dessa mesma área dos processos digitais. Antes a gente estava nessa opção de solicitar serviço via processo digital. Uma vez que solicitamos os serviços, já está andando lá, nós acompanhamos o processamento nesse ícone de meus processos. Ali a gente vê quando que o processo andou, se andou, com quem está, para onde ele foi, Isso, a gente né? consegue ver até o histórico de documentos que a gente já enviou também, a gente consegue baixar uma cópia desse processo para acompanhar se já foi deferido ou não. E existe a funcionalidade, pessoal, de você marcar para você ser avisado por e-mail em caso de movimentação processual. Então, isso também é uma coisa interessante que você pode fazer para que, e aí, como eu falei, né, nem todos os e-mails são falsos, né? Uhum. Mas você vai receber um e-mail falando: olha, houve movimentação no seu processo. Mesmo que tenha um link lá, seja um e-mail oficial da Receita Federal, evite clicar, para você criar o hábito de não clicar nesses links. Feche seu e-mail, acesse o ECAC, vá no seu processo, vá na sua caixa postal e verifique o que está acontecendo dentro desse ambiente seguro do ECAC da Receita Federal. A gente fez aqui, já encaminhando aqui para a gente finalizar essa apresentação, umas anotações de melhores práticas para a gente apresentar uma declaração de imposto de renda. Então, assim, a gente precisa estar atento às oportunidades que a gente tem de reduzir o nosso custo com os impostos, né? Então, dependendo do tipo, do perfil de cada contribuinte, se eu sou um cara casado, se eu tenho filho, se eu recebo rendimentos tributáveis ou rendimentos isentos, ou de tributação exclusiva, enfim, olhar para o perfil daquela pessoa e se planejar, né? Então, eu posso, por exemplo, optar por fazer doações incentivadas pela Receita Federal, pelo governo federal. Eu posso optar por contribuir para planos de previdência privada, para abater, né, da base de cálculo
do meu imposto de renda, observados os limites legais. Então, olhar para o perfil de cada um, entender a situação e o que pode ser feito. Além disso, a gente se planejar, né? Então, eu quero fazer determinada, por exemplo, para dar uma, para falar de um imposto que nem é um imposto federal, mas que é uma coisa que sempre acontece por aqui. Eu quero antecipar a herança dos meus filhos, por exemplo. Existem diversos projetos de lei tentando aumentar o limite constitucional do imposto sobre heranças e doações, e eu resolvo antecipar isso. Então, eu vou me planejar, eu vou definir o que eu vou fazer, o que eu vou doar, o que eu vou reservar usufruto para mim, enfim, tudo que eu posso fazer para que eu possa reduzir o meu custo com impostos, né, nessa operação. Então, planejar é sempre melhor do que você fazer e depois ver o que aconteceu, né? Então, dentro dessa ideia de planejamento, organizar a documentação, ter as suas pastinhas, podem ser pastas eletrônicas. Eu gosto de papel, o pessoal aqui no escritório implica comigo. A Juliana já, por exemplo, gosta tudo digitalizado. Enfim, cria suas pastinhas no computador, bota lá a documentação, nomeia direitinho, enfim, se organiza para que você, se precisar acessar, você saiba aonde procurar e o que procurar, né? Então, organizar é muito importante. Aliás, isso é um lema aqui da Domingues e Pinho, o seu Manuel Domingues e Pinho, né, o fundador do escritório, ele tem fixação por organização do escritório, então ele está sempre falando com a gente. Às vezes ele entra na minha sala, eu tenho um monte de papel em cima da minha mesa, ele vai lá, me dá bronca, fala essa papelada toda aí, enfim, é uma é uma, é uma, é um lema aqui da DPC, essa organização é, do escritório, da documentação de uma maneira geral. Como eu tinha mencionado antes, né, se você é casado, se você tem filho, você precisa analisar se é vantajoso fazer a declaração junto com o seu cônjuge, se o dependente vai para um, vai para outro, se vão todos os dependentes para um lado, se a gente divide os dependentes, enfim, essa análise, né, ela pode e deve ser feita ao longo do ano, de acordo com a situação de cada contribuinte e cada núcleo familiar, de maneira que você possa já prever, né, planejar com antecedência, prever o que vai acontecer e já organizar a sua documentação de modo quando chegar na temporada do imposto de renda, você fazer a sua declaração de acordo com aquilo que você planejou ao longo do ano. Ah, mas Augusto, não tem ideia de como é que a gente pode planejar a minha declaração ao longo do ano. Liga para mim, liga para a Juliana, a gente te ajuda, a gente dá alguns As nortes, troca uma orientações, ideia, exatamente. enfim, a gente está aqui à disposição de vocês para melhorar o resultado da declaração de imposto de renda de vocês. Acompanhar periodicamente a situação fiscal, como a gente falou, nós aqui temos as nossas ferramentas para fazer isso, então nossos clientes contam com esse acompanhamento de uma maneira muito eficaz. A gente não gosta de receber uma ligação de um cliente falando: ah, eu recebi uma notificação da Receita Federal. Isso é algo que a gente não admite aqui no escritório que aconteça com a gente. Então, a gente precisa sempre se antecipar. E para a gente poder se antecipar, a gente precisa acompanhar periodicamente a situação dos nossos clientes, porque o cliente não pode ser surpreendido, o cliente precisa ser informado pela gente, e é isso que a gente busca fazer aqui como parte dos serviços que a gente presta. E, por fim, né, eu acho que buscar orientação, seja da Domingues e Pinho, seja do seu contador de confiança, vai te ajudar a ter um resultado melhor no seu imposto de renda e diminuir sua carga tributária ou da sua família. Só para ilustrar, esse ano, por exemplo, pela primeira vez eu fiz uma declaração em conjunta com a minha mulher, que a gente planejou ao longo do ano, viu que seria relevante e fizemos, e o resultado foi ótimo. Assim, a restituição ficou toda para ela, claro, mas eu
enfim, a gente teve um resultado muito melhor Se fizesse separado, do cada que um a fizesse sua. separado. Esse ano houve algumas mudanças na nossa situação, e aí a gente avaliou isso e falou, bom, então em 2021 houve essas mudanças, nós falamos em 2022, nós vamos declarar em conjunto, e aí nos preparamos para isso, e foi ótimo. Enfim, é isso que a gente quer oferecer para os nossos clientes, essa sensação de que a gente está fazendo o melhor dentro das possibilidades estabelecidas pela legislação. A gente não quer fazer nada criativo aqui, a gente quer olhar para a legislação e fazer o melhor com base no que a legislação permite que façamos, né? Mas de modo que a gente tenha um resultado positivo no final das contas. Eu acho que é isso, né? Aqui, como eu estava falando para vocês, nós na Domingues e Pinho, aqui na nossa área, para pessoa física, nós damos atendimento né, para clientes brasileiros e estrangeiros, brasileiros no exterior, estrangeiros no Brasil. Nós também fazemos a contabilidade de empresas offshore, então aquelas pessoas residentes no Brasil que usam veículos offshore para fazer seus investimentos no exterior, nós também atendemos aqui, não só a parte dos reflexos na pessoa física, mas também a própria elaboração do balanço dessas empresas com base nas regras internacionais de contabilidade. Enfim, nós temos uma gama de serviços bastante ampla na área de pessoa física, além daqueles da DPC que vocês viram lá no início da apresentação, e não só, né, no cumprimento das obrigações, mas também na inteligência sobre isso, né, no planejamento, fazer um planejamento sucessório, um planejamento tributário, né, eu tenho, enfim, situações que eu tenho imóveis, que eu exploro aluguel, eu vou lá, o que vale a pena eu fazer, por exemplo, enfim, coisas desse tipo que a gente pode olhar para o cliente, olhar para a situação familiar daquele cliente e buscar as melhores soluções, não só para resultado de imposto, acho que esse não é o único objetivo e nem pode ser, mas também pensando em otimizar, facilitar uma sucessão, já organizar o patrimônio, enfim, coisas que são importantes para as pessoas e que muitas das vezes a gente deixa passar, perde oportunidades e depois lá na frente acaba pagando caro desnecessariamente para fazer esse tipo de movimentação. Temos mais alguma dúvida aí, Juliana? Não, algumas dúvidas que temos aqui são mais particulares, assim, das pessoas. Acredito que a gente pode entrar em contato com cada um. E responder por e-mail, né? Isso. Tá certo. Então, eu queria reforçar com vocês o pedido para que vocês possam gentilmente responder a pesquisa de satisfação. Acho que o link da pesquisa de satisfação está aí no chat da apresentação. Agradecer a todos pela presença, pela paciência de vocês, espero que tenha sido proveitoso. Os nossos contatos estão aí na tela. Estamos à disposição de vocês, tá? Tanto eu quanto a Juliana, como toda a DPC. Para quem precisa de um certificado digital, lembre-se que a DPC agora é uma autoridade de registro, então a gente pode ajudar vocês fazendo esse processo bem mais simples e fácil para quem precisa obter um certificado digital. Muito obrigado a todos e até breve. A gente se vê em breve. Acho que em agosto tem um Obrigada. webinar, não é? Em agosto tem um webinar também, então a gente vai se ver em agosto de novo. Desculpa, Juliana. Nossa, eu queria agradecer também a presença de todo mundo. E uma boa tarde para todo mundo. Até Isso, boa breve. tarde. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.